Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wislan Brenner e esse é o quadro Café com Wislan. Roda a vinheta! Nesse quadro nós falamos sobre diversos assuntos relacionados à nossa fé. E no vídeo de hoje você vai descobrir o que é esse negócio de ecumenismo e a Igreja Católica apoia isso? Você conhece o credo niceno-constantinopolitano? Ele é o resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos da nossa Igreja, nos anos de 325 e 381. O credo, resumidamente, são várias profissões de fé que resumem a fé que os cristãos professam. E eu comecei o vídeo falando sobre o credo porque bem no finalzinho dessa oração a gente encontra a seguinte frase: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Mas o que isso significa para o nosso tema de hoje? Calma lá, vamos por partes. Ao analisarmos a primeira parte da frase, vamos perceber que o credo se refere à igreja no singular, portanto, uma igreja. Nesse sentido, a fé da igreja professa que existe uma única igreja de Cristo, que é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro, com o encargo de apacentar, confiando também a ele e aos outros apóstolos a missão de difundi-la e de governá-la. Essa igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica. Ela é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Um segundo aspecto daquela frase do credo que a gente estava falando é que a igreja é una. Vale ressaltar antecipadamente que esses quatro atributos, ligados inseparavelmente entre si, a igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que convida a realizar cada uma dessas qualidades. Entendido isso, vamos seguir. A igreja, ela é una por sua fonte, que é a Trindade. O seu fundador, Jesus Cristo, que uniu todos os povos em um só corpo. E por sua alma, o Espírito Santo, que realiza a comunhão dos fiéis e os une intimamente a Jesus Cristo. A grande questão da unidade está nessa palavrinha aqui, ó. Diversidade. Deus criou a todos com uma grande variedade de dons. E essa diversidade não se opõe à unidade da igreja, mas o pecado, meu amigo, e o peso das suas consequências, esses sim ameaçam sem cessar o dom da unidade. Pois é, essas rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, como a heresia, como também a apostasia, o cisma, elas não acontecem sem o pecado do homem. Porém, aonde há virtude, aí se encontra a unidade, a comunhão, que é o que faz com que todos os crentes sejam um só coração e uma só alma. Beleza, Wislan, mas por que a igreja defende o ecumenismo? Aqueles que possuem outras crenças não estão em unidade com a única igreja de Cristo. Ok, pensa comigo uma coisa. Aqueles que nascem hoje em dia, no meio dessas comunidades provenientes dessas rupturas, mas que vivem a fé de Cristo, eles não podem ser acusados do pecado de divisão. A Igreja Católica os abraça com respeito e caridade fraterna. Justificados pela fé recebida no batismo e incorporados a Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos. E os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos no Senhor. Olha só esse decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II. Com efeito, só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Na verdade, foi apenas ao colégio apostólico de que Pedro é o chefe que, segundo a nossa fé, o Senhor confiou todas as riquezas da nova aliança, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, a qual é necessário que sejam plenamente incorporados todos os que, de certo modo, pertencem já ao povo de Deus. Percebeu o trecho final dessa citação? Aqueles que creem em Cristo e que são validamente batizados, mas não fazem comunhão com a Igreja Católica, são cristãos.
Só que se faz necessário que eles sejam ainda plenamente incorporados à Igreja de Cristo. É claro que fora dos limites da Igreja Católica, existem muitos elementos de santificação e de verdade, como a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como um meio de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem, e por si mesmos reclamam a unidade católica. Para quem não sabe, católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. Esse desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Para responder adequadamente a esse apelo, exigem-se uma renovação permanente da Igreja, uma maior fidelidade à sua vocação, a conversão do coração, a oração em comum, conhecida também como ecumenismo espiritual, o mútuo conhecimento fraterno, a formação ecumênica dos fiéis e também dos sacerdotes, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. E por fim, a colaboração entre os cristãos nos diversos domínios do serviço dos homens. A preocupação em realizar a união diz respeito a toda a igreja, fiéis e pastores. Mas também se deve ter consciência de que esse projeto sagrado da reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo ultrapassa as forças e capacidades do homem. Por isso colocamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e no poder do Espírito Santo. E aí, ficou curioso para saber como que surgiu o protestantismo e quais são as solas do protestantismo? Então fica ligado que eu deixei um link aí na descrição, é só clicar lá assim que esse vídeo acabar e conferir esse vídeo que tá demais. Gostou do vídeo? Então não deixa de dar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Comenta aí também, fala o que você achou desse vídeo e dos outros vídeos que eu postei aqui no canal e compartilha para o maior número possível de pessoas que você conseguir e me ajude com esse projeto de evangelização. Ah, me segue também no Instagram, lá eu posto uma série de conteúdos bem legais e conteúdos musicais também, viu? O link está aqui na descrição. O conteúdo desse vídeo foi retirado do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 813 a 830. Confere aí, o link também está aqui na descrição. E é isso aí, galerinha, por hoje é só. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Ele me ama.